com o pessoal? Some are even crazy about hair. Yesterday I had a live with a lady and she was like the whole live she didn't stop to do this like all the time, like Yeah. I'm like, what? I can't. Exactly, you can't. Put to It's the other side, Ricardo. You can hear right here. Now we are in online. Okay. Be careful. Ok, o link, deixa eu só pegar o link aqui, ó, o link tá nos comentários, tá? Então, se vocês quiserem compartilhar com o time aí de vocês, e eu só vou ligar aqui no YouTube para eu conseguir acompanhar as perguntas. Só colocar aqui um link aqui, peraí. Que daí eu consigo ver se alguém mandar uma mensagem, daí eu consigo falar para vocês. Sorry, guys. I'll close here. Vamos esperar o Terry. Hi, Ricardo. How are you today? Good. Good. Very good. Listen, at all point, guys, folks, speaking Portuguese, okay? I'm going to be the only one speaking in English in this thing. And I understand everything that you are saying. Believe me, I do. Ok. I do. Eu vou ficar para trás aqui, porque a cabeça é muito grande. Então, ótimo. Vamos começar. Era para ter acontecido essa live semana passada, mas por problemas técnicos não conseguimos. E agora a gente ganhou mais 3 convidados. Olha que legal. Temos aqui a Alessandra, da Challenge Intercâmbio, a Gisilene, da Hanson. Então, Language School. Language School, o Ricardo, do Mohawk College. E as figurinhas lembradas, Terry Ferreira e Cibele Zedan. Boa noite. Boa noite, tudo bem, gente? Então, tá. Então, lembrando, fazendo aqueles comentários básicos, essa live vai ficar gravada. Então, as pessoas que quiserem saber mais sobre o Global Talent Stream e sobre TI no Canadá, vão poder acompanhar a qualquer momento. E eu tenho só um recadinho que eu vou precisar dar uma fugida no final da live, porque eu me inscrevi num treinamento de vendas e saiu a data, o calendário do primeiro dia de treinamento e vai começar hoje, justamente no horário da live. Então, eu vou fazer a francesa, vou sair e ninguém nem percebe, tá? Então tá, então o que a gente vai conversar hoje? Sobre o Global Stream Talent, que é sobre o Tech Draw, o Terry, que é especialista, vai conversar com a gente. A Cibele vai falar um pouquinho sobre o mercado de TI em Ontário. A Gisilene vai falar sobre a importância do inglês para poder participar desses programas de TI, conseguir pegar um emprego legal. E o Ricardo vai falar para a gente sobre os programas de tecnologia lá na cidade de Hamilton. Porque em inglês. Eu vou falar minha apresentação em inglês. Em inglês, guys. Ele vai... Olha, tá vendo? Ele entende português, mas ele não consegue. Mas ele fala espanhol, porque o Ricardo é da Colômbia. E ele fala, claro, né? Então, vamos começar com o que as pessoas vêm me perguntando. Lembrando que a gente fez essa pesquisa no Telegram da Challenge para saber o que as pessoas gostariam de saber. E eu coloquei lá saúde, business, tecnologia, vários assuntos e foi votado tipo 57% tecnologia. Então, se vocês querem outros assuntos, tem que entrar no Telegram e responder lá a pesquisa para eu saber o que vocês querem ouvir. Mas sem mais delongas, Terry, conta pra gente o que é esse Global Talent Stream, porque todo mundo está falando assim, estou muito ansioso para saber sobre isso. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos lá, vamos falar do Global Talent Stream. Global Talent Stream é um processo que já deve ter em torno de 4 anos, 3, 4 anos. Eu lembro que provavelmente eu fui o primeiro a submeter um processo, porque no dia que mudou, eu tinha acabado de enviar um LMA. E eu liguei para o FedEx para devolver o LMA, porque eu ia trocar o Global Talent Stream, que tinha acabado de sair. Deu tempo? Deu tempo, e foi aprovado com 4 dias. Mas, assim, o que é o Global Talent Stream? O Global Talent Stream, ele é um processo de job offer, ok? Então, todo mundo já conhece, eu tenho já vídeos falando sobre isso. O que é o LMA? Que o LMA é a autorização, né, do Departamento de Emprego do Canadá
para a contratação de um estrangeiro, uma pessoa que não é residente permanente no Canadá. Então, a empresa tem que fazer propaganda, tem que provar que realmente tentou localizar um profissional no Canadá para aquela vaga. E que, se não conseguiu, obviamente, ela pede ao governo uma autorização para contratar um estrangeiro. Então, isso se chama de LMIA, a famosa Job Offer, né? O que é o Global Talent Stream? O Global Talent Stream ele é um programa de Job Offer que é um LMIA, mas ele isenta, ele tira algumas regras do LMIA. E a primeira coisa que ele tira, que é o mais interessante, é o recruitment. A empresa não tem que fazer propaganda. Então, se a empresa tiver querer uma pessoa profissional, em vez dela fazer 3 meses de propaganda, procurar canadenses e tudo, ela não precisa disso. Ela já pode aplicar no outro dia, se ela quiser. Então, a facilidade é que o governo lista os NOCs, as profissões que estão em demanda, que realmente precisam. Temos área de TI, NOC, Computer Information Analyst, Managers, Computer Engineers, Information Analysts, vários NOCs que são. Então, o governo vai lá e autoriza que a empresa faça uma aplicação, prepara a aplicação sem propaganda, sem muita burocracia, e geralmente ela é julgada em até 2 semanas. Nós acabamos de ter um aprovado agora, durante o Covid, e demorou 5 dias. Então, esse é um processo rápido, que não exige propaganda. Então, é interessante. Por quê? O Global Talent, porque às vezes a pessoa está aqui, né, os pais estão fazendo um college, ou ela está no estágio, está trabalhando para uma empresa, fazendo um co-op, ou usando o PGWP, e aí a empresa quer ajudar aquela pessoa a pegar um work permit pós o PGWP, ou pós estágio, pós o co-op. Então, o Global Talent Stream ele facilita, porque é um processo rápido, e ele te dá os 50 pontos igual o LMIA te dá normalmente. Só que é um LMIA mais rápido. Então, tem a lista de NOCs, que é o tradicional, que é o Occupation List. E o pessoal não precisa se preocupar que eu vou colocar um resumo no Telegram com todas essas listas que esses NOCs que Isso. Não precisa decorar. Ele precisa decorar, e eu também nem tenho como decorar todos os NOCs, tá, gente? Porque é 11. Por mais que eu sei alguns de cor. Então, o que acontece? Com isso, o Global Talent Stream, obviamente, ele vai pedir para a empresa explicar por que é o profissional, se o profissional vai trazer um conhecimento de TI que está em demanda, está necessitado na empresa, mas a facilidade é que é um processo que sai com 2 semanas. Então, às vezes, a pessoa está ali no Express Entry com 410 pontos, 415, e ter uma empresa, trabalha em TI, está com PGWP, está no co-op, e precisa de um push. Então, se a empresa fazer o Global Talent, ela ganharia 50 pontos. Essa é a categoria B, porque o programa tem 2 caminhos, e é a categoria mais utilizada do programa. A outra categoria é a categoria A, que eu nunca fiz, inclusive eu quase não conheço ninguém que já fez a categoria A, é para pessoas que são na área de TI também, mas são unique. São pessoas que são, tipo assim, destaque, que são cruciais, que é o pica da galáxia, como se diz, né? Os expert. Então, nesse caso aí, a empresa também tem que, obviamente, pedir, também julgado rápido, né? Mas o mais tradicional, ela precisaria de um apoio de uma instituição, de uma empresa licenciada pelo governo. Então, o mais rápido para conseguir, que a gente sempre fala, é o categoria B, que não depende de um apoio de uma instituição já na lista do governo. É simplesmente ter um NOC e a empresa comprovar que precisa daquela pessoa, e a decisão sair no máximo com 2 semanas. Né? E interessante que com o Covid não mudou nada, Marcelo. Mas eu tenho uma pergunta. Como é que a empresa vai saber, como é que a empresa vai entrar em contato com esses profissionais qualificados? Ou como que os profissionais qualificados vão entrar em contato com essas empresas? Como é que faz essa conexão? Acho que Sibeli, me ajuda aí. Eu falo muito isso para os meus clientes, a gente trabalha muito junto, e ele está sempre me falando, Sibeli, tem um monte de coisa do Global Talent Stream, vamos colocar a gente para trabalhar. E eu acho que é a questão da preparação, Marcelo. Eu acho que mais os profissionais entrarem, eu ajudo, né? Mais os profissionais entrarem em contato com essas empresas do que necessariamente as empresas com os profissionais. Mas as empresas também podem fazer isso através de nós, que somos recrutadores aqui, né? Que a gente vai atrás desses profissionais. E esses profissionais também, eu como consultora de carreira, ajudo a chegar até essas empresas, né? E como que você vai chegar lá?
vendo as vagas que estão postadas, não só as vagas que estão postadas na internet, mas sabendo que existem esses programas, tenham uma job search mais ativa, né? Vai atrás dessas empresas, vai atrás dessas companhias, e é importante falar dessa questão dos NOCs, que é muito discutido com isso. O pessoal que está no Brasil fala assim, puxa, mas eu não sou computer engineer, né? Meu cargo é outro. Não tem problema que o cargo é outro. O que importa é em relação às atividades que esse NOC requer. Voltamos para o Terry. Volta. Aí eu entro e faço aquele ajuda ali, o NOC, a Sibeli pegou um ponto positivo. O NOC, ele não é algo definido em concreto. Então, o NOC, muitas das vezes no Brasil e países latino-americanos, existe um título completamente diferente do que a pessoa faz. Ou às vezes o título é muito genérico, um título geral, e a pessoa faz um trabalho específico. Então, o NOC, muitas das vezes a pessoa olha o título do NOC, ou procura ali na definição os títulos daquele NOC e não encontra. Mas e quando acha que você não se encaixa. Exatamente. Quando você vê os duties, ela se encaixa. Então, o NOC é uma coisa que, Sibeli, nós trabalhamos muito, e não quer dizer que você olhou a primeira vez, que às vezes não é só NOC. Para definir o NOC, o que tem que ser considerado são as atividades e também os requirements. Você precisa de alguma formação, etc. Mas cuidado com o NOC, porque muitas das vezes a pessoa olha primeiro e não é o NOC. E quando você vai ver os duties, você chega à conclusão que é aquele NOC. Certo. Eu tenho uma outra pergunta que agora eu vou jogar para a Sibeli e para a Gesilene, antes de eu ir falar com o Ricardo. Por exemplo, ok, então fui lá, fiz a pesquisa, conversei com a Sibeli, vi que eu estou dentro de uma atividade, dentro daquele NOC, mas eu não falo inglês. Essa empresa, ela vai me contratar? Como é que eu vou me sair na entrevista se eu não tenho o idioma? Então, falando sobre mercado de trabalho, e aí depois eu passo para ela, eu tenho certeza que ela vai me ajudar nesse ponto. Gente, para qualquer vaga que você for se aplicar aqui, você tem que saber falar inglês. Você vai ter que saber, no mínimo, se apresentar e contar o que você faz, e se vender numa entrevista. Profissionais de tecnologia, a gente, quando são muito, muito técnicos, dá para flexibilizar um pouquinho, mas assim, é um pouquinho, não é aquele inglês. Sibeli, tem o inglês básico, mas tenho todas as certificações. Você não vai conseguir passar muito à frente dessas entrevistas, né? Quando tiver, normalmente o processo de entrevista tem uma entrevista por telefone, depois tem uma entrevista presencial, e muitas vezes, principalmente para tecnologia, tem uma entrevista técnica que pode ser, inclusive, uma apresentação num whiteboard, alguma coisa assim. Né? Então, você tem que estar preparado, tem que ter um inglês, no mínimo, suficiente para conseguir se falar sobre você. Não precisa ser super fluente, né? Mas... Exatamente, mas no mínimo preparado você tem que estar, e não só para aquele momento da entrevista, mas para você conseguir aquele trabalho e manter, né? E aí, o que você acha? A gente comenta, né, Marcela? Se a pessoa está escolhendo o Canadá, ela precisa, no mínimo, ter o requisito básico, que é se comunicar bem na no língua país do que ela Canadá, escolhe. né, gente? Que além do inglês, é o francês, mas pelo menos se ela está com inglês, ela está no jogo. Exato. E no programa, só um pouquinho, Gesi, no programa, Terry, eles pedem exigência de inglês ou não precisa apresentar IELTS? Então, é uma boa questão. Não é que eles exigem, não tem uma regra no programa para o seu work permit, você tem que ter um inglês muito alto. Mas qualquer LMI, qualquer contrato de trabalho, vai ser esperado que você fale inglês suficiente para comunicar na empresa. Então, assim, o que já aconteceu já no passado foi que a empresa fez um contrato de trabalho para algum tipo de funcionário, pode ser TI ou não. Desculpa que meu cachorro está participar aqui, gente. Põe ele para falar também. Mas ele fala inglês, tá? Querendo ou não. E aí, nesse caso aí, quando chegou na fronteira para pegar o work permit, a pessoa não falava inglês suficiente, o oficial negou ali pegar o work permit. Então, o inglês é necessidade. Então, assim, outra coisa, só pegando o gancho que a Marcela falou aí, é que muitas das vezes a pessoa vem para cá, faz o inglês, começa no college, começa no PEP, começa seja o college privado, o público, e durante um processo que ela está aqui, ela consegue essa job offer. Né? E aí a gente pode usar até esse diploma de um curso de inglês para poder mostrar ao oficial de imigração que a pessoa tem o inglês para poder fazer a função. Uhum. E aí, Gesi, o que você pode trazer para a gente? O que a Hanson está fazendo por essas pessoas que estão no Brasil, são profissionais qualificados, e a única coisa que separa eles do Canadá
é o inglês? A dificuldade, né? No Brasil já? Então, isso é o que mais acontece. Acho que a primeira dificuldade de todos os brasileiros é a fala, né? Então, quando eles chegam aqui, que eles travam, né? No Brasil, a gente aprende muito aquela gramática, mas por conta de não praticar. Então, essa dificuldade é o que mais precisa, porque aí você vai procurar emprego, realmente você precisa, né? Saber como se portar, como se falar numa entrevista. Isso é muito importante. O som do meu computador, qualquer mensagem, já faz barulho. Então, o que acontece? Primeiramente, deixa eu falar da Hanson um pouquinho para vocês, para quem não conhece. A Hanson existe desde 2001. E ela está localizada ali na Eglinton com a Yonge. Então, vai ser super localizado, bem no coração de Toronto, próximo de tudo que você possa precisar. Bem perto do metrô, o estudante ele pode ir caminhando, 2 minutinhos de caminhada até a escola, tem cinema perto, tem restaurante e por aí vai, assim, muitas facilidades. E a gente está com um espaço novo, super moderno lá, a estrutura está maravilhosa, todas as salas de aulas têm TV de plasma, Smart TV, os professores interagem com os alunos, fazem pesquisas, o espaço é bem bacana, mas... na atual circunstância, infelizmente, a gente não está podendo ter nossos alunos lá, né? Desde março, a gente, por conta do COVID-19, todas as aulas estão sendo fornecidas online. A Hanson ela foi uma das primeiras escolas de idiomas a disponibilizar as aulas online, assim que a gente recebeu o comunicado na semana anterior. Na segunda-feira seguinte, a gente já estava funcionando, né? Tudo correndo bem, graças a Deus. E eu falo que para tudo tem as vantagens e as desvantagens, né? A desvantagem da situação atual é que os alunos eles não estão podendo ir, né, e participar das aulas presencialmente, conhecer a estrutura, mas tem a vantagem de que, na época que eu vi, 5 anos atrás, não tinha isso, né? Deles poderem já iniciar esse processo do Brasil, né? Ou seja, de onde eles estiverem. Eu lembro... Só para ter um exemplo, na minha época, eu vim para cá com o curso de idiomas, como o Terry pode confirmar, né? Atualmente não dá visto de trabalho, então você tem que ter o suporte, você tem que se sustentar, tem que se dedicar só para os estudos até ir para o college, né? Então, antes, então você tem que ir vir para cá, tem as despesas e tudo mais, e mais a parte de aprimorar, e agora, por conta do Covid, tem essa possibilidade deles iniciarem do Brasil, vamos dizer, eles querem vir para o Canadá, querem aprimorar, querem fazer um college, mas eles não têm um nível ainda para ir para o college, e agora eles têm essa possibilidade deles já iniciarem lá, então eles não precisam largar um emprego, eles não precisam abrir mão de tudo para vir para o Canadá, para iniciar a vida sem poder trabalhar no início, porque precisa aprimorar inglês, então eles já podem começar de lá. Começou o inglês, isso, já se preparando, já ir se preparando. Consulta ali com o Terry, ver tudo que precisa, juntando documentação, conversando com a Cibele. Exatamente. Preparando currículo, LinkedIn, e ali à noite, focadão no inglês, né? Focado. Porque senão não vai dar certo. Principalmente se eles têm um inglês bem iniciante. Então, a Hanson, ela trabalha com 5 níveis de inglês, né? Vai desde o iniciante até o advanced, né? O mais avançado. E quando o estudante ele termina o mais avançado, que é o nível 5, ele está apto a iniciar o EAP, né? Que é o preparatório. Que é o Pathway. Isso, que a gente chama de Pathway. Então, aí ele já consegue nessa... E nosso Pathway ele é somente de 10 semanas, ou seja, ele terminou o nível mais avançado, ele iniciou o Pathway, ele vai... Em 10 semanas ele termina. E dali a gente tem uma maravilhosa parceria agora, né? Que é com o Mohawk College, que o Ricardo está aí para falar daqui a pouquinho, que vai abrir as portas para o estudante assim que ele terminar o PF de 10 semanas, ele já está apto a entrar para o college, sem precisar de nenhuma prova de inglês, como IELTS, né, TOEFL e outros. Então, o importante é que o estudante que ele vai para o college, que ele escolhe, por exemplo, o Mohawk College, que fica em Hamilton, para poder fazer seus estudos, seja ele na área de TI ou qualquer área, é importante que se ele for aplicar para um programa de diploma, que ele conclua, atinja 70% do programa. 70%. Isso. E se ele for para um programa de pós-graduação, é importante que ele atinja 80%. Certo? Então, assim, eu digo, não percam tempo. Se você tem um inglês iniciante, intermediário, a hora é agora. Inicia, as aulas estão sendo online, através do Google Meet. O dólar está 3,66 hoje, gente. Meu Deus! Chegando a 4,27.
É agora, é a hora Deus agora. Ó, vai estar economizando em homestay, hospedagem, alimentação, tudo mais. Vai poder já adiantar todo o seu processo, já de lá, sem despesa, só com a parte de despesa do curso. E tenha certeza que vai evoluir, porque não é como o inglês que a gente tem no Brasil, que é 1 horinha por semana, 2 horas por semana. Então, ele vai ter uma carga horária. Lá na Hanson, ele tem a opção de fazer 20 horas por semana, 25 horas por semana, 30, até 40 horas por semana. Antes de eu jogar agora para o Ricardo, para ele falar dessa parceria de vocês, explicar também por que o Ricardo está aqui. É estratégica a presença dele hoje. A gente tem algumas perguntas. Marcelo, eu ia te comentar isso, que estão chegando perguntas, se a gente vai deixar para o final ou a gente vai perguntando. Eu estou aqui. Eu vou falar. Eu tenho 3 aqui comigo, então eu vou falar elas porque eu preciso dessas perguntas justamente para conectar a Cibele com o Ricardo. Então, perfeito. Tem uma pessoa que perguntou, Alexander, eu trabalho com Data Protection. Ele entraria pelo Global Talent Stream? É uma profissão em demanda, Data Protection? A segunda pergunta, Marcela, pergunte a ela se é preciso saber francês também fora do Quebec. Não sei para quem você quer que eu pergunte, mas não precisa. Eu acho que foi quando eu comentei que o francês era também uma língua oficial do Canadá, mas se na for província... trabalhar para uma empresa do Quebec. Na província de Ontário, você pode falar só inglês. E a última pergunta ele é End User Computing, se tem vagas para essa área. Então, assim, hoje a gente está conversando, a gente já responde, pessoal, aqui essas 3 perguntas. 2, né? Hoje a gente está conversando sobre um programa de Ontário. Ontário é uma província, sendo que Toronto, que é a cidade mais populosa de Ontário, tem não sei quantos milhões de habitantes. Quantos, gente? 7? 6 milhões a região toda, né? Quanto? 6, a região grande. 6 milhões, a região toda. E saindo de Toronto até Waterloo, a gente tem um negócio que se chama Corredor da Inovação. O que é isso? São 120 quilômetros entre uma cidade e a outra, com várias empresas de indústria e também na área de tecnologia. E no meio do caminho, né, 65 quilômetros de Toronto, tem uma cidade. Essa cidade se chama Hamilton. E essa cidade ela é a 4ª mais populosa de Ontário, e ela tem em torno de 600 mil habitantes, Ricardo? 650 mil habitantes. E ela está a 45 minutos de Toronto. Então, ela está bem no meio. Toronto, Hamilton, Waterloo, bem no meio do corredor. Chega aí, da inovação. Então, por isso que a gente trouxe o Ricardo aqui também hoje, porque ele consegue conectar tudo isso. Ele está no meio do caminho, ele teve a experiência dele de muitos anos atrás de ir para o Canadá, e ele vai contar um pouco, 20 anos atrás ele foi para o Canadá, mais que o Terry Winter. Não, o Terry nasceu no Canadá. Nasceu em Toronto. E daí ele vai também nos falar um pouquinho sobre Hamilton, as empresas de TI que tem lá, os programas de TI que tem no college que ele representa, e daí, junto com a Cibele, a gente vai entender se essas profissões que foram perguntadas, se elas realmente estão em demanda, e além delas, quais outras estão em demanda. Então, Ricardo. Perfect. Yeah, no, I understand. No worries about it. Before I go into speaking about the college and Hamilton itself, I would like to add to this conversation about how important is English for your success in Canada. Okay? I'm going to talk about my personal experience. As we mentioned before, I've been here in this country for 20 years. I was born and raised in Colombia. I had the valuable opportunity that when I was growing up, I studied all my life in English. All my life. I went to a bilingual school. I had extra classes on Saturdays, as typical Latin American family. The boys have to go to class to learn English, so I was adding extra time. One of my biggest shocks or struggles was when I arrived to Canada and thinking at the time that I knew how to speak English. Because one thing is the English that we're used to speaking in Latin America,
and another one very different once you come and do an academic program. Okay? Sim. Deixa eu falar. Yeah, go for it, yeah. Então, ele está falando que quando ele teve sorte, porque lá, quando ele estudava na Colômbia, ele tinha aula em inglês, ia para aula de espanhol, claro, e daí tinha aula de inglês, aos sábados também estudava, e ele percebeu o quanto isso foi importante quando ele chegou no Canadá, e também ele está falando que tem uma diferença, que quando você quer estudar num college, não basta apenas esse inglês coloquial, você tem que ter um inglês acadêmico, e muitas vezes esse inglês acadêmico também salva a tua pele no trabalho, porque se você tiver que escrever um report para o teu chefe, fazer um e-mail, alguma comunicação, precisa ser um pouquinho mais elaborado. Go ahead, Ricardo. Exactly, and actually my first shocking experience for me was when I did my university, my first year of university, when I arrived here, and I knew how to speak English, I knew how to communicate with others, but I would never forget on my first class when they asked me to do a 215-word essay arguing my point of view. So after I was 16 when I came here. So at 16, and there I was in university, an expensive university, and then I was like, how am I supposed to write an essay? After studying from those 16 years, about like almost 13, 14 of them, I did them in English. So it's very important. Like, this is essential for you in order to achieve success or frustration. And I explain to this everywhere in Latin America. I talk about this. It's not only that I speak it. No, it cannot be done like that, because that's just gonna lead you to frustration. How is gonna happen? That when you start your academic program, you're gonna start failing subjects because you're not understanding the material that is being taught to you. For instance, right now, I'm speaking at a low pace for people to understand me. But if you come to a class, I can imitate, like a professor can start speaking like this, and it's your responsibility to sit down and take notes. And if you cannot take notes, then you are screwed. So if you don't got that little part, then you have no one to complain about, because you pretty much demonstrated that you knew how to speak English by submitting a test. In Moha College, we take an IELTS or a TOEFL. But it's important for you, as the person who's watching this video right now, to do an auto-examination and see how is your English. And if you feel that you need a little bit more of English, well, we have a great partnership with Hanson right now. We take advantage of that, study English, academic English, that will lead you eventually to your success. But it's important to understand that. It's not, I cannot speak it, I cannot hear it, I am afraid to speak about it. You can't be afraid, because you are coming to a country where you need to communicate in English. Therefore, you need to break that barrier yourself and do your due diligence to acquire those skills in order to succeed at school. I'd like to add something, just... Português. Yes. Uma coisa muito importante que eu sempre falo para todo, por mais que você sinta que você tem um inglês avançado, eu sempre super indico fazer o PATHWAY, porque o PATHWAY ele realmente vai te preparar para o college. E o college, não pense que é como a universidade nossa no Brasil, não, né? Que você só estuda, chega, só tem a semana de prova e faz a prova. Não. O Ricardo vai explicar depois mais sobre isso. Normalmente são trabalhos, assignments, você tem que apresentar em classe, todo dia tem algo para fazer, não é só a semaninha de prova, não. Então, toda semana vai ter prova, vai ter trabalho, vai ter apresentação em classe. Então, assim, o PATHWAY é extremamente importante para isso. Ele vai preparar, ele já vai começar a passar esses assignments, vai ensinar como fazer, vai ensinar como preparar um essay, vai ensinar como se apresentar em classe, né, para o público, explicar seu trabalho, né, apresentar um assignment em público. Isso é muito importante e faz a pessoa desinibir, sabe? Ficar preparada mesmo para como se expressar. Eu vejo muita dificuldade dos estudantes, assim que inicia o college, é quando tem um trabalho para apresentar em classe, que ele tem que falar para todo mundo. A pessoa se trava. Então, se ele tiver feito um PATHWAY, ele já vai se adaptar, ele já vai se acostumar, ele já vai ter tido aquela experiência que vai acabar se tornando e facilitando em muito a vida dele no início do college.
Uma coisa que eu queria até adicionar, gente, é que quando a gente está no Brasil, a gente pensa que a gente tem um inglês. Quando a gente chega aqui, a gente vê que a gente tem um bem diferente, né? No caso do Ricardo, na Colômbia. Eu passei muito por isso quando eu cheguei aqui. Eu trabalhava com top management no Brasil, eu fazia entrevista de executivos o dia inteiro em inglês. Né? E eu falei, eu tenho inglês avançado, então a hora que eu chegar lá vai estar tudo ótimo, vai estar tudo tranquilo. A hora que eu cheguei, aí você percebe que realmente você tem a necessidade de estar mais preparado, né? Então, há 5 anos atrás, eu tive que me jogar também na escola, fazer escola de inglês para dar uma destravada, pelo menos. O inglês a gente já tinha, mas é bom ter essa preparação. Marcela, quando a gente está com os nossos clientes, né? Na maioria das vezes eles falam, estou com inglês bom. E aí a gente pede para fazer um teste de nivelamento para ter uma revelação. Aí se revela. And I want to add, before we move to the next part, what Terry and Sibeli were saying at the beginning is very important and key to all this conversation. At the time where you're here, trying to look for employment, a good job, you need and you're required to communicate in English. It's plain and simple. No one's going to speak to you in Portuguese. I have Colombian friends and Spanish-speaking people at Mohawk College. I don't speak to them in Spanish. I speak to them in English because I'm required to do so. I'm in Canada. So that's important, not only just for your academic success, but for your personal success. It's amazing if you're a person that comes here from Brazil with a lot of accolades, a university degree, a master's degree in your area of engineering. That's amazing. But you need to also be able to communicate. It's very important that we understand that communication. Ok. Sibeli, vamos conversar um pouquinho sobre as áreas em demanda, porque o pessoal está fazendo bastante pergunta aqui. Já ficou claro para todo mundo que o inglês é essencial e que vocês têm que começar já do Brasil se vocês querem chegar no Canadá arrasando, né? Então, já sabemos disso. Aqui eu sempre falo para os clientes, vocês têm que ser sem vergonhas que andam por princípio. Sem vergonha de falar, sem vergonha de se expor, sem vergonha de mostrar o seu melhor, mas que andam por princípio, gente, por favor. Então, vamos falar das carreiras em demanda, porque o pessoal está perguntando, e também está perguntando que tipo de programa o Ricardo oferece lá no college, que pode suprir, né, para a pessoa se especializar. E também, se você puder falar um pouquinho sobre transição de carreira, porque não é porque você, por exemplo, pode ser um administrador, ser da área de saúde, você tem o seu background acadêmico profissional, mas se você quiser ingressar na área de TI, é só fazer um curso lá no Ricardo, um college, pegar a qualificação que o governo, que as empresas vão precisar, até porque os cursos, eles são relacionados com o que o mercado está precisando, o mercado de trabalho, né? Eles montam o programa do college com relação a isso, e você vai estar apto para entrar no mercado, com a educação canadense, com a chancela do college, que você tem lá do Mohawk College. Então, fala um pouquinho para a gente, assim, para a gente descobrir. Os cursos são importantes porque primeiro que eles te colocam em contato com o mercado, né? E muito mais de ficar falando, você tem que falar inglês, tem que falar inglês. Não é só aquele inglês que a gente vai aprender na escola, enfim, é só a gramática. Quando a gente está aqui, a gente vai para o mundo do business, né? No mundo corporativo, a gente tem que usar as expressões da nossa área, a gente tem que estar ligado com o que é importante e relevante para a nossa área, né? E eu acho que cursos na área que facilitam muito nesse sentido, além, obviamente, das instituições ter parcerias, né, Ricardo? Acho que você pode falar isso também. Várias empresas têm parcerias com colleges, enfim, que ajudam os profissionais a se colocar no mercado de trabalho, através de co-op ou através mesmo de job fairs que tem dentro das instituições, né? O Ricardo pode falar muito melhor do que isso. Áreas em demanda, gente. TI, no geral, é demanda, tá? E que a gente tem mais em demanda? Eu acho que fica muito claro a demanda do país quando a gente vai olhar a lista de NOCs, né? Se está ali, é porque é demanda, né? Se eles estão facilitando a entrada para um determinado tipo de profissional, é porque é demanda. E, de novo, não se atrelem só, nem sei se existe essa palavra, ao nome do title, do título do cargo. Entra nesse cargo e olha quais são as atividades desse cargo, tá? Eu sei que o Alexander perguntou, o Alexander é meu cliente até. Oi, Alexander. Oi, Alexander. Ele trabalha com Data Protection.
Precisava dar uma analisada dentro da parte de Data Analysis Professional, se dá para encaixar. Então, depende muito mais das atividades que ele sabe, que ele executa, do que efetivamente a nomenclatura de DPO que ele tem. Tá? Então, vale entrar na análise do NOC mesmo, aonde conseguiria encaixar. Talvez alguma coisa relacionada para Database Administration ou alguma coisa assim. O Terry é mais uma que eu não lembro. Gente. Tem várias pessoas perguntando aqui sobre imigração. Preciso saber sobre o processo de imigração. Então, assim, acompanhe. Eu sou garota propaganda do Terry. Acompanhe ele, porque ele coloca muitos vídeos lá sobre vários processos imigratórios. E que nem a Sibeli está falando, você precisa conversar porque cada um tem uma história, tem uma experiência. O processo de avaliar o perfil do profissional vai te dar uma visão muito maior aonde ele pode ser encaixado, tanto com relação à imigração, quanto com relação ao NOC carreira, né? Então, tem essas duas partes. E eu queria adicionar também que no pós-Covid, quer dizer, a gente ainda está nele, né? Mas teve, obviamente, que o mercado está desacelerado, mas continua tendo demanda. Né, e aumentou demanda para desenvolvedor, que tem um monte de gente tendo que se virtualizar, cloud computing, né, cybersecurity, tem muita gente tendo que trabalhar com cybersecurity agora, porque o mundo está virtual e os computadores estão abertos aí para hacker. Então, assim, tem que prestar atenção também como que está o mundo, que a gente estava falando... que estava, às vezes a pandemia é ruim, mas tudo tem seu lado bom, né? Então, aproveita esse mundo virtual, veja que o mundo está precisando e a gente pode pensar nessa transição de carreira e atrelando aí a um curso também que te ajude a chegar lá. Por isso que é tão importante o planejamento, né? Pegar a parte de planejamento educacional, de carreira, de visto e trabalhar junto. Nada melhor que a gente perceber por aqui, pela live, essa opção. Aproveitando o gancho, Alessandra, né? Seria o ponto, a gente fala para os íntimos, né, Ale? Seria o ponto de explicar sobre o processo de imigração. O Global Talent Stream, como a Sibeli falou, tem uma lista de nós, eu tinha falado no começo, né? Que está em demanda que o governo dá essa aceleração, esse Speed Work Permit. Nós já falamos da importância do inglês, mas ele em si, ele não é um programa de imigração. Ele é um programa de job offer. Então, o que acontece? Você vindo com ele, você conseguindo, você vindo com ele, conseguindo a job offer, né? Você, obviamente, vai ter aí a oportunidade de usar o seu background no Brasil, não tem que ser na mesma área. Você pode usar a sua formação no Brasil, não pode ser na mesma área, quer dizer que uma coisa que eu falo muito nos meus vídeos, e repito, você pode se reinventar no Canadá, você pode ir para uma outra área. Então, se você é advogado no Brasil e para a área de TI, você cook no Brasil, quer ir para a área de TI, se você estudar aqui, conseguir o PGWP ou no Co-op e conseguir uma job offer, a sua bagagem no Brasil vai valer e você pode usar o job offer do Global Talent para valer os 50 pontos no Express Entry. Então, ele facilita para você aplicar pelo Global Talent, pelo Express Entry, ou até para um programa provincial como o Tech Draws, eu posso falar dele, como o Foreign Worker também, que é Job Offer, mas ele não é um processo de residência direto, ele é um caminho para conseguir um Work Permit. Assim como, às vezes, o college se torna uma alternativa para ganhar mais pontos no processo de imigração, né, Terry? E não só pontos, também o PGWP, né? Porque o que acontece é que o college te dá uma oportunidade, o inglês começa, ele te prepara, o pathway é muito importante, eu sou um defensor do pathway, todo mundo sabe, até porque para trocar o visto dentro do Canadá é mais fácil, né? Então, assim, faz o pathway, entra no college, o college dá o PGWP, né? O que pode acontecer, e eu tenho utilizado o Global Talent Stream agora com o escritório, é pessoas que já estão no PGWP e não estão conseguindo fechar a experiência, ou nível de inglês por causa da prova. Então, fica ali com 402 pontos, não tem como fazer, já fez o IELTS 10 vezes, não fez o pathway antes, não estudou bem o inglês, e agora está no limbo. Então, aí entra o Global Talent. Então, pode ser uma pessoa que esteja no Brasil, mas geralmente é menor a chance, porque as empresas querem conhecer as pessoas, né? E pode ser, obviamente, pessoa que está aqui. Então, o Global Talent é um Work Permit, é um LMIA diferenciado para a área de TI, a área de demanda.
Certo. Tem uma pergunta aqui, falando assim, é possível fazer intercâmbio online com escolas do Canadá, como da Gisilene? Sim, é possível, Rodrigo, e é justamente isso que a gente falou. Você já começa seu inglês, a gente avalia seu nível, e você começa no nível que você está. Se o seu interesse é ir, por exemplo, para um college, lá para o Mohawk College, assim que você entrar no Pathway, daí você, com a sua estratégia de visto, que pode ser que você seja orientado a fazer o Pathway ainda no Brasil ou no Canadá, daí você pode ser online de qualquer, aí do Brasil, mas depende do seu processo de visto. Então, não tem como eu e a Alessandra pegar e ignorar o Terry e falar assim, não, Terry, a gente não quer saber do seu processo de visto, a gente vai fazer assim com o cliente aqui na parte de educação. E não tem como ele também, se ele precisar dessas ferramentas, que é o Pathway no próprio país, ou o college, para fazer com que a pessoa tenha a oportunidade de entrar no mercado de trabalho e ter um PGWP para ganhar mais pontos para emigrar, não tem como ele ignorar também a parte educacional. Então, por isso que a gente trabalha sempre juntos, a Challenge, eu, a Alessandra, o Terry e a Cibele, porque não tem como a gente ignorar tudo isso. Então, por isso que a gente fala os pilares do intercâmbio, porque quais são os pilares? O idioma, a vivência, a profissão, a educação, a parte do visto. Então, a gente analisa tudo junto, a gente faz esse planejamento para evitar que coisas aconteçam como aconteceu comigo, como aconteceu com a Alessandra, como aconteceu com a Cibele, como aconteceu com o Ricardo, que achou que ia chegar no Canadá arrasando no inglês dele, e ele viu que não foi aquilo, sofreu pra caramba no início, hoje tá tudo bem. Mas, assim, o nosso planejamento é justamente para fazer você não pegar um caminho tão torto igual a gente pegou. Se você tem a oportunidade de pessoas que vivenciaram tudo que já passou 3, 4, 5, 20 anos de Canadá, por que você não vai utilizar essa experiência e evitar ter os erros, também estou misturando inglês, fazer os erros que a gente fez, entendeu? Então, assim, aproveitem esse conhecimento todo que está aqui exposto nessa live. Ricardo, fala pra gente, porque eu quero que as pessoas entendam a importância de Hamilton nesse caminho do corredor da inovação para o pessoal de tecnologia e de indústrias também. Por que Hamilton é uma cidade especial? Porque com relação à distância, localização e como que o Mohawk College fecha esses caminhos que a gente veio conversando até aqui. Perfect. So it's important to understand that when we're going to do this first process or take this first step to come to Canada, we need to make an assessment, a real assessment of how much are we going to be able to afford. In Latin America, we all tend to only select main cities as our destinations because that's what we're used to. If you're in Brazil and you are in a town, you're going to want to go to Sao Paulo. In Sao Paulo is where there are the jobs and whatnot, right? If you're in Colombia, you're going to go to Bogota, Mexico, Mexico City. People need to understand that in Canada, it works in a different way. Small cities or mid-sized cities, such as like Hamilton, are cities that are going to provide you the same opportunities that a city like Toronto, like a city like Montreal, like a city like Vancouver is going to offer you. The benefit of Hamilton is that it's only 45 minutes away from Toronto, and the cost of living is very, very, very low compared to a city like Toronto. How low are we talking about? Primeiro ponto, então, porque é muito próximo de Toronto, que é a maior cidade, e o custo de vida é 45 minutos de distância, 65 quilômetros de distância, e o custo de vida é bem menor do que Toronto. Então, você pode trabalhar numa cidade com um custo muito menor, e se você, no final de semana, sentir a necessidade de ir ali curtir um show, assistir um NBA, pega só 45 minutos, estou ali, assisto e volto para casa bem tranquilo e continuo pagando meu aluguel 30% mais barato que Toronto, por aí, né? Eu sou exemplo vivo, viu, gente? Estou em Burlington, 10 minutos de Hamilton. Do outro lado da ponte. 40 de quando eu vou para o escritório do Terry. So that would be the first one, cost of living. The second one, and this is something that people need to think about, is unemployment number. This is something that we never look into when we're making or doing this planning. We need to understand how many jobs are available in the city that we're going to go and live. Hamilton, Ontario, before COVID-19, of course, had the lowest unemployment rate in all Ontario, 4.6%. What does this mean?
It means that once you are done your academic program at Mohawk College, you're going to be able to find a job. How long is going to take you to find a job? Usually from 1 to 3 weeks. Weeks. We're talking about weeks here, not even after a month. Graduation or after graduation. After graduation. Pós-graduación. Después de graduación. Okay. You're going to get a job in 3 weeks. 3 semanas depois de se graduar, a pessoa normalmente encontra trabalho em Hamilton. Exactly. Look at the situation right now. Currently, we are in a global pandemic. We are going through a situation that is very hard. Companies are closing down. People are getting fired. My students right now are asking me to help them to accelerate the confirmation letter that we give them once their program is done, once they graduate, so they can apply for their PGWP because they already have a job offer right now. Okay. In the middle of a crisis. In the middle of a crisis. In every crisis, there is opportunity. I always say that. That would be the second point, that Hamilton is an industrialized city with a lot of jobs. The third one, and the most beautiful one, Mohawk College. We are a public institution. We are waiting for you with our arms open. We have 6 programs that relate to the IT area. In those programs, we have cybersecurity, we have software development, we have networking, we have networking systems, and we have mechatronics. These programs are of 2 years, of 3 years. Now, gente, no college tem 6 programas, para quem está acompanhando e não pegando tudo, né, Ricardo? Só para a gente relembrar o pessoal, 6 programas que permitem fazer 2 a 3 anos de curso e aí, consequentemente, também ter de 2 a 3 anos de PGWP. 6 programas na área de TI. What I'm about to say not only applies to Brazil, applies to all Latin America. People, you have to understand that if you want to come to Canada, not all programs are good for you. And this is why it's so important to count with a guidance and a support system, such as like the one that Challenge Intercambio gives to you. Because they have to study you as a person. Your background, your profile needs to be studied to recommend the most adequate program that will help you to acquire the skills that the Canadian labor market is asking for and acquiring the requisites that most likely you're going to need if you want to do an immigration process. This, coming to study to Canada with the intention to do an immigration process in the future, cannot be done alone or based on videos of people who have no idea what they're talking about. I represent a school all over the Americas. I don't speak about immigration. I lived 20 years in Canada. I don't speak about immigration. Why? Because it's not my strength and I don't know anything about it. So you need to understand that point. It's a little point, muy pequeño, muito pequeño, mas es un punto muy importante, muy importante. Your process is going to be very different from the people that you see on YouTube doing videos about their lives in Canada. It's going to be way different and it needs a direction, a unique direction. Gesilene, você pode fazer um resumo do que ele falou, porque vai ficar meio chato se eu repetir, se o Terry repetir, ou se a Sibeli repetir, porque vai ficar sardinha pra gente. Não, mas olha, eu ia falar sobre isso antes, porque eu ia falar que muita gente vem para cá totalmente perdido, porque ouviu do amigo, ouviu do fulano, e chega de paraquedas e vai para um caminho e depois fala assim, nossa, eu perdi tempo, eu podia ter feito um caminho mais curto, dinheiro e tudo. Então, assim, procurar por um profissional qualificado que tenha, que passe todo que analise o caso, porque cada pessoa, cada família, a gente recebe tantos alunos que vêm sozinhos, né, single, ou eles vêm com família, casados, ou vêm com filhos. Então, assim, é importante entender o perfil daquela pessoa para saber realmente a importância de qual que vai para o college, o que vai para o college, o que procurar, o que fazer, aquele que não vai para o college, que vai receber o work permit, qual o caminho. Então, assim, tem que analisar todo o caso para que não cometa erros e vai se arrepender no futuro. A gente fala, procura um profissional qualificado para não ter erro mesmo e ter e lá na frente ter tudo sucedido.
sem problema nenhum. Legal. Então, quem quiser vir para o Canadá, tenha dúvidas, né? Claro que brasileiro sempre gosta de seguir pessoas, né, que já moram no Canadá, YouTube, Facebook. Procura um profissional. Se você não tem ninguém ainda, procura a Challenge Intercâmbio, procura o Terry Ferreira para questões de imigrações, porque são pessoas de confiança, são pessoas que vão realmente mostrar o caminho certo, a facilitar a sua vida, ajudar para o seu futuro, para que tudo possa ser concretizado, seus objetivos e tudo mais. Maravilha, obrigada pelo resumo. Obrigado, Casey. Então, assim, antes de eu sair, porque lembra que eu combinei que eu vou precisar sair um pouquinho antes, mas vocês podem ficar à vontade conversando aí junto com a Alessandra. Chegou mais algumas perguntas, uma delas é se em Hamilton tem empresas de TI e startup comparado com Kitchener. Tem sim. Eu aconselho todo mundo depois, amanhã, compartilhar o resumo dessa live no nosso canal do Telegram. Então, se você quiser saber o que a gente conversou aqui, ter os tópicos para você começar a analisar, entra lá no Telegram que o resumo vai estar lá. Vou colocar esses NOCs que o Terry falou, as empresas de TI em Hamilton, os cursos que o Ricardo oferece, o curso que a Geise oferece, o contato da Cibele, vai estar tudo lá resumidinho para vocês, bem mastigadinho, só ler e começar a seguir passo a passo. E eu vou me ausentar agora, mas antes eu queria pedir para o Terry continuar aqui com o pessoal falando especificamente sobre o Tech Draw. Ok, vamos lá. O Tech Draw, então nós falamos de um programa de Work Permit, né, que é o Global Talent Stream, que é o LMA. O Tech Draw é um programa de Ontário, então é provincial, né, e sempre quando a gente fala nos nossos vídeos, nossas lives, que Ontário, como muitas outras províncias, tem 2 caminhos de legalização. Um deles que é independente, que geralmente é ligado a job offer, né, o International Student, o Foreign Worker, o In Demand, e tem os programas que é interligado no Express Entry. Né? Nós sabemos, então, que o Tech Draw, como eu vou explicar, é um programa ligado ao Express Entry. Então, como funciona? O Express Entry tem 3 programas a nível federal, que é o Federal Skilled Worker, o Trades e o Canadian Experience Class, né? Então, uma vez que você está na piscina e qualifica para o Federal Skilled Worker ou o Canadian Experience Class, você fica visível às províncias. Ontário utiliza esses 2 programas para fazer convites pelo programa estratégico da província. Então, uma vez que você está no Express Entry, na piscina, entre um ou outro programa, né, Ontário tem acesso, como outras províncias também têm, Alberta, etc., mas Ontário tem acesso ali, e aí ele tem um programa, ele tem 3 programas que é ligado ao Express Entry, e um deles chama Human Capital, que é simplesmente um programa estratégico da província. Né? Então, é um programa que a província convida quem ela quer, de acordo com o interesse dela, seja por pontuação, seja por NOC. E dentro do Human Capital, você tem o Tech Draw. E o que é o Tech Draw? É um programa onde a província convida pessoas que têm experiência em NOCs específicos na área de TI. Então, qual que é a vantagem do Tech Draw? É que você pode estar no Brasil como Federal Skilled Worker, pode estar no Canadá fazendo college ou com a esposa estudando, o esposo, ter uma experiência de pelo menos 1 ano nos últimos 5 anos em qualquer um daqueles NOCs, né, ou no Canadá ou no Brasil ou qualquer outro país, e aí se Ontário fazer uma rodada de convite, ele pode te convidar pelo Express Entry, independente de pontuação que você tiver, só por causa daquele NOC. Então, nós vimos semana passada que fizeram, semana passada teve o draw de Human Capital em geral, foram vários NOCs, área de comunicação, área financeira, pessoas com 358 pontos sendo convidados pelo Human Capital. E aí, Ontário fez a última vez o draw do Tech, foi em maio, mês passado, e a pontuação foi 421 para cima. Então, a província utiliza o quê? Ela convida por pontos, pelos NOCs, ou ela convida estrategicamente. Então, qual que é a vantagem do Tech Draw? Ele não depende, diferente do Global Talent Stream, de job offer. É baseado no que você já adquiriu antes. Então, o que acontece? Eu tenho clientes que a esposa está aqui fazendo college, está terminando o college agora, ele estava com Open Work Permit, ele não está trabalhando na área de TI, mas a experiência que ele tem no Brasil é nos últimos 5 anos, foi convidado. E qual que é a vantagem? Uma vez que você é convidado pelo Tech Draw, recebe um interesse no Notice of Interest, né, que vem pelo perfil, nós preparamos uma aplicação para o
PNP para o programa, e se você é aprovado, sendo aprovado, você ganha um bônus de 600 pontos. E, obviamente, com 600 pontos, você está acima da maioria, no caso, e é convidado a aplicar para residência permanente. Então, o Tech Draw, ele é um programa que pode ser interligado com o Global Talent Stream, né? A diferença do Tech Draw com o Global Talent exige experiência na função somente, né? Obviamente, o inglês faz parte. O Tech Draw, pelo Human Capital, exige pelo menos um ano naquele NOC dos últimos 5 anos, ou no Canadá ou no Brasil. Além disso, você tem que ter pelo menos um bacharelado. Então, o que acontece muitas das vezes é que a pessoa quer fazer pelo Tech, não tem bacharel, não tem formação. Então, ela tem que fazer Muitos pelo Global profissionais Talent. de TI, né? Entendeu? Gente, eu vou dar área tchau que para nem todo mundo. Marcela antes que ela desapareça. Tchau, gente. Tchau, E a Marcelo. gente- Obrigado. Tchau. E a gente Depois a gente continua toma um aqui. café. Ok. Com certeza, virtual. Café virtual. E Beijo. vai passar tão rápido, né, gente? Mas parece que não. Já temos 1 hora de live. Sim. Então, vou indo. Tchau, tchau. E, gente, o que o Theo está falando é extremamente importante. E só lembrando, ter o tempo de um college, você para poder ganhar essa job offer, né, estando no Canadá, através da via do estudo, é um dos caminhos mais diretos. Uhum. É o mais seguro, né? Porque você não depende de tanto. Às vezes você tem experiência no Brasil, a Cibele pode falar muito disso, tem a formação, tem experiência no Brasil, está aqui acompanhando a esposa no college, e aí você faz um perfil ali e consegue, obviamente com o inglês, consegue o convite e aplicar para o PR. Ou se não, acabou o college, pegou o PGWP, né? E aí consegue um Global Talent Stream Job Offer para ganhar uns 50 pontos. Ou às vezes nem precisa, porque o college te ajudou a achar um emprego. Você vai ali, consegue um ano de experiência e aplica pelo SEC, pelo Express Entry, ou consegue pelo Tech. Então a importância do estudo do inglês e o trabalho é um trio ali que não tem como se dividir. Olha, e só respondendo ao Rodrigo, que perguntou assim, quem de vocês eu devo procurar para iniciar o processo e não incorrer no erros que o Ricardo comentou e que a Gesilene traduziu, né? Como é que é? Exatamente isso, gente. É um processo conjunto. É um processo que vai pela parte educacional, através da Challenge de intercâmbio, falando e apresentando para vocês as opções de inglês, que a gente precisa, né, sanar esse gap, e através do college, para que curso seria o mais adequado para o que você tem de experiência e o que você quer vir fazer aqui no Canadá, juntamente com o Terry, para ele planejar a parte de visto e de imigração para a família, ou para o casal, ou para a pessoa que venha solteiro, e com a Cibele, que ela vai ajudar exatamente nessa preparação da carreira, dessa transição, e tudo isso pode ser feito ainda do Brasil. O ideal é que seja feito. Aproveitar esse momento agora, principalmente, né, de revisão das pessoas que estão querendo mudar de país, para fazer esse planejamento de uma forma planejada, organizada e envolvendo do início, desde a parte financeira, o que precisa fazer, e eliminando todos os gaps para chegar aqui, já, como se diz, com a bola na frente do gol, para começar um college e tudo mais. Eu estou vendo que tem mais perguntas aqui. Para você, Ricardo, se na área de TI, se tem algum curso para a área cinematográfica? Sim. Que pode ser... We have a course in broadcasting, media, television and media. It's a 3-year course. You can check it on the website, mohacollege.ca, but of course, get in touch with Challenge Intercambio for more information about it. Perfeito. E comenta também um pouco mais qual o nome das empresas que tem, nome de empresas que existem aí em Hamilton, que as pessoas que estão saindo do curso, né, podem ter uma oportunidade de trabalho. Yes, for sure. I don't like to speak about names, and I'll tell you why. Because if I mention names of important companies, the applicant or the student is going to make a decision based on something that might not be affordable or able for them. For instance, I know that Amazon and Google, they have some buildings in Kitchener. What are the chances that you are going to work for them? I don't know. I can tell you that Hamilton, Ontario right now counts with a lot of companies, a lot of startups in the tech industry, and they're all willing to contract our students. They're all willing to hire our students. Our students are finding jobs.
the program of software development at Mohawk College is a high demand program in which seats are limited, but there is a reason why it's one of our high demand programs. It's because our students are finding jobs. So there is a lot of opportunities. I don't like to use names because if I start mentioning companies, I'm promising something that it might not work for you. Mas, assim, gente, ele comentou que ele prefere não falar nomes porque exatamente existem pequenas empresas também que oferecem oportunidades e que não podem correr no risco de não comentar. Então, mas é importante a gente falar, Ricardo, que dentro do college existe um setor que ajuda e que dá esse suporte, né, para essa parte também do contato com a empresa no momento que a pessoa está estudando. Absolutely. And these companies, they come to Mohawk College, they recruit from Mohawk College. We have a Center for Academic Success that as a student, you can go there, you can know and learn how to write a cover letter, how to write your resume, which is very different than what is done in Brazil. They will teach you how to behave in an interview in Canada, which is very different than we're doing in Brazil and in Latin America. So what I want to make a very strict point here is that there are jobs, there are companies, there are a lot of companies out there. They can do the test. Go on google.com, tech companies in Hamilton, and any of those might be your next place of work. Se você não está indo para o college, é para a Cibele que você vai buscar, né, esse suporte, já que não está... eu atendo não só estudantes, mas atendo também os companheiros e as pessoas que vêm sem estudo. Mas até pegando um gancho do que o Ricardo falou, eu costumo dizer muito para os meus clientes que eles podem ser donos da carreira deles, né? Então, assim, não espere que tenha uma vaga divulgada do Google ou da Amazon ou quem quer que seja, né? Veja quem são as empresas que você gostaria de trabalhar, que você quer trabalhar, e você pode ir até elas, né? Eu gosto muito, eu sou super protetora dos small business aqui. Se você tiver a chance de conversar com uma empresa pequena, você conversa direto com um tomador de decisão, a chance de você ter um emprego é grande. E aqui também, diferente do Brasil, mesmo que você não tenha uma competência técnica para apresentar 100% lá, todo o checklist da competência técnica, se você tem soft skills, se você tem boas competências e habilidades para apresentar, você também pode ter chance para essa função que está lá cadastrada e para outras, né? Então, não se coloque num filtro de companhias, né? Vai atrás do que você gostaria de fazer. Gente, e assim, é importante a gente comentar que nessa época de pandemia, as coisas não estão paradas, né? Muita coisa acontecendo, os colleges estão com aulas online, funcionando normalmente, no sentido de que está existindo os intakes, as escolas de inglês também. Então, assim, o mundo não parou. Se você fica parado, né, a onda leva. Então, a hora de planejar é agora. Jéssica tem uma pergunta para você, perguntando quando as escolas voltarão. Vou deixar para você responder. Assim, se vai continuar tendo online depois que as escolas abrirem? A princípio, a gente não vai continuar com as aulas online, tá? Vai voltar para presencial. Mas a gente não tem previsão ainda da abertura, né? Quando as escolas vão voltar, porque isso vai depender a cada etapa, a cada semana a gente vai recebendo as informações, né? O novo passo, o que vai abrir etapa por etapa, né? Sabemos que as escolas estão com previsão das escolas para as crianças, né? O childcare as creches vão reabrir a partir de semana que vem, mas as escolas em si não estão na lista. Então, a gente fica aguardando, né, decisão, informação, o update sempre para saber, mas até agora a gente não tem certeza. Então, vamos dizer, até final de junho, até final de julho, com certeza a gente vai ter online, mais para frente a gente não sabe ainda. Mas assim que reabrirem, a gente vai voltar para o presencial. Então, mais um motivo, comece para ontem, né? Aproveite essa oportunidade, ainda estando no Brasil. E no caso, Ricardo, tem previsão, já tem a informação se o intake de setembro será online ou não? Yes, the intake is going to be completely online. Only those programs that require the use of laboratories, such as like biotechnology, for example, we are going to invite those students to come in person to Mohawk College. Of course, under certain security parameters, but
99% of our programs, they're going to be online delivery. Theory, se alguém quer começar agora um planejamento para vir para janeiro de 2021, tá com inglês, né? A gente faz a matrícula, termina o inglês no caso, faz a matrícula no college. Dá para já aplicar? Como é que é essa situação? Sim, a gente, na verdade, nós estamos recomendando que as pessoas que querem vir em janeiro apliquem a partir de julho e agosto, né? Simplesmente porque esse momento agora nós temos visto que a imigração não está trabalhando na sua capacidade normal, né? Os consulados estão fechados, então nós estamos recomendando que os clientes, né? Porque tem muita gente que está querendo vir para setembro ainda esperando uma decisão. Então nós estamos recomendando que a pessoa pode até começar a preparar o processo, mas a gente está recomendando que quem quer vir para janeiro aplique no mês de julho para frente, por questão mesmo que está paralisado os consulados, eles estão recebendo as aplicações, mas eles não estão julgando na totalidade, né? Tem uma equipe reduzida. Então, nós estamos recomendando às pessoas que, a partir do mês que vem, já comecem a aplicar para janeiro. Nós acabamos a leva de setembro agora, né, em abril, e já estamos começando a transicionar para janeiro. Ou seja, a gente já está em junho. Então, se o Theory já está recomendando... Nós estamos voltando aí 3 semanas para julho, né? Precisar, que tem toda uma parte educacional para tratar, então está realmente na hora de se falar a respeito, e também para a Cibele, para ver a questão, né, das possibilidades de uma transição de carreira e tal. Estamos fechando 7h10, eu não tenho mais perguntas. Quero saber se vocês querem fazer algum comentário para a gente fechar, alguma coisa, um comentário, uma sugestão. Eu gostaria de, na verdade, foi uma pergunta a respeito do que o Theory falou, que de repente pode ser que sirva para as outras pessoas também, né? Claro, né? Você comentou sobre o Global Talent, aquele profissional de TI que ele está trabalhando já aqui, ele está no processo PGWP, ele conseguiu se qualificar, aplicou para o PR, está em processo, mas não recebeu aprovação, mas o PGWP já está expirando. Ele se qualifica para ele conseguir ter extensão desse visto de trabalho? Ótima pergunta, né? Por que a gente foca tanto a necessidade de um visto de estudante ou um visto de trabalho? Porque a transição de estudante para trabalho, de worker para worker, é bem mais tranquila do que você estar como visitante e trocar para worker ou visitante para o college, para o estudo, a não ser que você faça o pathway, como todo mundo sabe, ou pré-requisito de acordo com o artigo 215 da Constituição. Então, nesse caso aí, o que acontece? Sim, você está com o PGWP terminando, você é worker, e você tem um Global Talent Stream aprovado, você é worker. Então, o que você vai fazer é simplesmente uma extensão do seu Work Permit debaixo das novas condições do seu employer, porque aí não é mais um Open Work Permit como o PGWP, é um Closed Work Permit. Né? Da mesma forma, a pessoa que for nomeada por Ontário, ela tinha um PGWP, recebeu Job Offer para International Student ou Foreign Worker. Ela vai poder, ela pega o Compliance Fee e paga ali, troca ali o visto para um visto fechado. Então, desde que a pessoa tenha status de preferência de estudante ou de trabalhador, né, existe sim a forma da gente estender e fazer a transição para o Work to Work Permit, sim. Excelente. Perfeito. Só completando o que a Alessandra falou, então, assim, para quem tem intenção de vir para o Canadá e tem intenção de migrar, né, ou seja, ir para um college, mas ao mesmo tempo precisa aprimorar a língua, realmente não perder tempo, porque cada nível do nosso inglês, dependendo da carga horária, o estudante ele pode completar um nível em 5 semanas, então em 5 semanas, seja um mês, tem meses que tem 5 semanas, mas normalmente tem 4 semanas, mas vamos dizer um mês e uma semana, ele já completou um nível, então daí ele já vai avançando, pode ser que a gente continue com as fronteiras fechadas por mais um mês, então o que ele puder já adiantando e acelerando esse processo, com certeza, assim, não tenha dúvidas que é a melhor decisão. Sem dúvida, gente. Você termina o inglês, já ingressa, né? A gente faz o planejamento para o college e com o Theory você faz a aplicação e espera do Brasil o processo transcorrer para você vir já diretamente estudar. E aí, exatamente, uma nova vida. Só para adicionar aí também, é uma coisa que a gente sempre fala, e a Challenge fala, a Cibele fala, é o planejamento. É muito importante fazer o planejamento.
porque as coisas, a imigração muda e você tem que estar com um planejamento, um plano A, um plano B, porque se mudar a regra, alguma coisa, você tem um outro plano já engatilhado. Então, planejamento é muito importante, porque você está no Brasil, você quer aplicar pelo Brasil, atrasa o seu visto, você acaba querendo vir para cá, fazer um pathway, você precisa de, obviamente, depois um pedido da WP, ter uma job offer para poder transferir o work permit para o seu spouse, para o seu cônjuge. A Cibele, obviamente, nos ajuda com isso. Então, o planejamento é estratégico. Se você está planejando vir para comer, eu estou falando com clientes que estão pensando em vir em setembro de 2021. Então, o planejamento é muito importante, porque às vezes você já vai vir do Brasil com study permit, o seu cônjuge já com open work permit, você já pode entrar com contato com a Cibele, já cuida de nossos clientes do Brasil, que já vem do Brasil com trabalho. Então, o planejamento é muito importante, sempre, porque as coisas mudam, né? Como nós estamos vendo agora com o Covid. Então, tem que ter um planejamento para, caso a regra mude, a gente está ali com o plano B. Eu tento fazer sempre nas minhas conversas com meus clientes 2, 3 opções de caminhos, porque sabemos que as coisas podem mudar. Então, gente, muito obrigada pela presença de todos. Quero agradecer também aos nossos participantes que fizeram as perguntas e enriqueceram a nossa live, né? Porque aqui a gente tem um panorama geral de por onde começar. Se alguém ficou com dúvida do contato com o Theory, com a Cibele, né? Quer saber mais sobre o college, quer saber mais sobre a escola de inglês, nos procure e a gente vai estar à disposição para marcar uma reunião e seguir com vocês já, iniciando todo esse planejamento. Mais uma vez, obrigada, Ricardo, Gessilene, Cibele, Theory. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Fica em casa. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau a todos.